5 itens para você tornar o seu projeto executivo perfeito. Exatamente sobre isso que eu quero bater um papo com você. E se você quer aprender a ganhar em mais de 10 mil reais todos os meses, você precisa estar sempre nas nossas lives, porque aqui tudo que eu trago para você é o caminho para você atingir esse objetivo profissional também. Mas hoje nós vamos nos ater ao projeto executivo. E por quê? Porque para eu ganhar mais, para eu realmente ter uma lucratividade maior no meu escritório, eu preciso ter um projeto executivo de qualidade também, né? Então o executivo, ele vai permitir com que você tenha maiores e melhores resultados aí no seu escritório, no seu dia a dia, né? Não apenas ganhar mais, mas encontrar produtividade, encontrar a velocidade certa para você conseguir fechar mais projetos dentro de um único mês, né? Tudo isso leva para que eu tenha maiores resultados financeiros. Então, na verdade, uma coisa depende da outra sempre, né? Então, por isso que é muito importante. Bom, falar de projeto executivo, como eu falei, né, é falar sobre você ter mais produtividade, mais velocidade, mas mais do que isso, você também vai alcançar a satisfação do seu cliente, né? E quando a gente alcança satisfação do nosso cliente, a gente alcança mais clientes, né? Porque aquele cliente vai me recomendar para um próximo cliente, o meu trabalho vai ficar conhecido e eu vou conseguir aí ter ótimos resultados a longo prazo com o meu escritório. E durante muito tempo eu tive muitos problemas com os meus executivos, né? E de que forma que eu percebi que eu estava tendo esses problemas todos? Porque o primeiro indício que me mostrou que eu tinha muitos problemas com os meus executivos era quando eu entregava um projeto e o cliente começava a executar a obra, eu tinha muito contato, né? Muita mensagem do cliente, muita ligação do prestador de serviço, para tirar sempre muitas dúvidas. Existia também uma dificuldade muito grande de compreender o projeto por parte deles, né? Muitas vezes a obra ficava com algumas coisas mal executadas. Então, tudo isso foi me mostrando que o meu executivo ainda não estava legal, né? Ele ainda não estava satisfatório para eu atender o cliente. Então, primeira coisa que eu pensei, né? Bom, o cliente tá me ligando o tempo todo para me perguntar dúvidas. E era assim, um volume muito grande de dúvidas, vocês não têm ideia. Assim, era quase todos os dias uma mensagem, né? Ou do construtor ou do cliente, para tirar uma dúvida, para perguntar uma informação. E eu pensava, meu Deus do céu, mas será que todo cliente é desse jeito? Né? Será que todo cliente não sabe olhar um projeto? O que será que está acontecendo? Será que a culpa é minha? Será que o problema é comigo? Né? E no início eu não entendia o que estava acontecendo. Porque eu pensava, olha, eu fiz o executivo, eu já entreguei para a obra, né? Como é que eles não conseguem executar? Então, eu percebi com o tempo de que, de fato, sim, eu estava cometendo alguns erros, né? Eu estava com algumas falhas na minha forma de entregar um executivo. E foram esses 5 itens que eu quero te mostrar e te pontuar, que foram o que realmente mudaram, né, essa realidade aqui no meu escritório. Hoje, a grande maioria, eu diria assim, 99% de todos os clientes dificilmente me ligam para tirar dúvidas. É algo assim que às vezes eu mando mensagem para eles perguntando, né? E aí, fulano, como é que tá a obra? E eles me dizem, Yasmine, já tá ficando pronta, né? Sinal de quê? De que o executivo foi bem feito, porque eles não precisaram me chamar, me ligar, me perguntar. E isso há anos atrás era algo que praticamente não acontecia na minha vida. Porque era assim, ó, chegou uma época que eu tinha medo de atender o telefone, de tantas mensagens, de tantas ligações, né? Uns anos atrás a gente nem usava o WhatsApp, então o cliente ligava mesmo. E às vezes tocava o meu telefone e eu pensava, meu Deus do céu, será que vai ser uma bomba que vai cair sobre as minhas mãos? Né? Qual é o próximo problema que vai acontecer na obra? E o pior de tudo, quando a gente não entrega um bom executivo, um bom projeto,
a gente também não tem segurança diante do cliente e diante dos prestadores da obra, né? Porque a gente sabe que existem aí dois tipos de clientes e dois tipos de prestadores. Existem aquelas pessoas que são honestas, né? Que vão ser honestas com você, mas existem as pessoas que vão se aproveitar. E aí, como o meu executivo não era tão bem feito, eu era muito insegura, né? Todas as vezes que alguém me perguntava uma dúvida ou me questionava se o que eu estava especificando funcionaria, né? Se aquilo que eu estava fazendo era possível de ser executado, eu era tão insegura que eu muitas vezes não sabia me posicionar. Eu ficava na dúvida se aquilo que eu tinha especificado e definido, né, era algo que realmente, por exemplo, poderia ser executado. E aí, quando eu pegava aquele prestador de serviço que agia de má fé, né, que não era uma pessoa honesta comigo, ele se aproveitava. Para quê? Para não executar aquelas coisas que dão trabalho, né? Tem algumas coisas que são trabalhosas, que são mais difíceis de serem feitas. E que eles preferem falar que não é possível fazer. Então, e muitas vezes também o cliente agia de má fé, né? Ele não entregava o projeto para o prestador, ou ele muitas vezes mandava fazer diferente. E eu era culpada milhares e milhares de vezes por problemas, que muitas vezes nem eram minha responsabilidade, né? Mas como eu me sentia muito insegura, eu acabava que na maioria das vezes eu não sabia me posicionar diante do cliente e diante dos prestadores, né? Então, quando você tem um projeto executivo bem feito, que você sabe que ele está bem feito, você também se sente mais seguro para apresentar, para falar quando te perguntam alguma dúvida, né? Então, foram problemas que eu passei durante muito tempo, e sem contar o nosso tempo, né, gente? Porque muitas vezes meu projeto estava incompleto. Aí eu tinha que ir na obra resolver o problema. Por quê? Porque não tinha informação no projeto. Só que o cliente não pagava para eu ir na obra. Ele não estava pagando, porque ele não contratou isso. Ele contratou o projeto. Se eu não entreguei um bom projeto, o problema é meu, né? É mais ou menos por aí. E aí então eu ia na obra. E às vezes eu perdia uma tarde, 2 tardes, 3 tardes, 4 tardes, né? Perdia um tempão. E aí como é que vai sobrar lucratividade para o seu escritório? Como é que você vai ter tempo para melhorar os seus projetos, para captar mais clientes, né? Se você está lá refém daqueles problemas. E aí isso vira uma grande bola de neve, onde eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta pendência, né, que ficou para trás, porque uma coisa é eu entregar um projeto executivo para o cliente e o cliente conseguir fazer a obra. E perguntar uma dúvida ou outra, um detalhe ou outro para você. Agora, outra coisa é eu fazer um executivo também, levar o mesmo trabalho para fazer ao mesmo tempo, mas ter muitas dúvidas. Dúvidas do cliente, dúvidas do fornecedor, e aquelas pessoas te chamando, te ligando, te perguntando, né? Então é muito diferente. O seu tempo se resume a nada, porque a gente sabe que quando a gente está começando, ou grande parte da nossa carreira, nós trabalhamos sozinhos. E aí, nesse momento, você precisa cuidar de tudo, né? É tudo você. É desenhar o projeto, é renderizar o projeto, é visitar a obra, é conversar com o prestador. É tudo um pouco, tudo de uma vez só e tudo junto, né? Então, a gente tem que se virar para realmente dar conta de tudo. Então, saiba que talvez hoje você olha para os meus projetos, né? Você olha aí para o meu escritório, você pensa, não, mas a Yasmin não tem problemas com o executivo. A Yasmin não tem problema, nunca teve problema. Sim, gente, eu já tive muitos problemas com o projeto executivo. Muitos problemas. Mas eu aprendi, né? Eu fui me desenvolver, eu busquei conhecimento e eu entendi o que eu tinha que fazer para ter um executivo perfeito. E quando eu falo de você ter um executivo perfeito, né? Eu não tô aqui para falar que você tem que fazer
tudo maravilhosamente perfeito. Eu, inclusive, chamei essa live de perfeito porque eu tinha certeza que você ia querer saber como você pode fazer um executivo perfeito, não é mesmo? Porque eu sei. Eu sei porque nós somos extremamente detalhistas, perfeccionistas, né? E a gente está sempre se cobrando para fazer um projeto perfeito. Mas a questão toda aqui é que você não precisa fazer um projeto perfeito. Até porque perfeição não existe, não é mesmo? Mas claro, você vai fazer aquilo que é o melhor. Você vai dar o seu melhor, você vai fazer o seu melhor. Só que você vai estar sempre em evolução, né? O seu projeto de hoje não vai ser o projeto daqui 1 ano, não vai ser o projeto daqui 2 anos, porque você também está evoluindo e o nosso projeto também vai evoluir. Então, não espere, não se cobre que você tenha um projeto extremamente perfeito, né? Hoje meus projetos são excelentes, né? Inclusive estão abertas as vagas do treinamento Manuais de Projeto, que é onde eu te entrego a minha metodologia de projeto, os meus manuais, todos os meus documentos de projeto 100% editáveis. Depois vai na minha bio lá, dá uma olhada. E mesmo hoje eu tendo, né, um projeto tão bem feito que eu chego a trazer para vocês o treinamento sobre isso, eventualmente aparecem clientes que não conseguem olhar o projeto. Só que é diferente. Eu consigo perceber que é pontual o problema, né? É um cliente específico que não conseguiu ler o meu projeto. Mas não quer dizer que é um cliente, que o meu projeto está errado, né? Não quer dizer. Então, cuidado com a perfeição, porque a perfeição vai te fazer ficar horas e horas no projeto. E aí, muito cuidado, gente. Eu passei por uma situação uma vez aqui no escritório que eu contratei uma arquiteta para trabalhar comigo e essa arquiteta, ela fazia projetos tão técnicos, mas tão técnicos, que quando o meu projeto chegou na obra, a obra não conseguia entender o projeto. Olha só o nível de detalhamento que era aquele projeto, o nível de técnico, né? E aí eu tive que eu mesma ir na obra, desenhar na parede para os prestadores de serviço, para eles conseguirem entender o projeto. Então, o projeto técnico demais é um problema, da mesma forma que aquele que é pouco técnico. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso tudo, né? Para a gente realmente ter um executivo de excelência, um executivo perfeito. O que é um executivo perfeito? É aquele executivo que vai ser executado pela obra com qualidade, que vai ser entendido pelos profissionais de uma obra, né? Por pessoas comuns. Porque a gente sabe que a grande maioria de nós trabalha com o quê? Com prestadores de serviço normais, né? É o tiozinho lá que o cliente recebeu a indicação, é o primo do fulano. Não é uma equipe de engenharia que vai executar o projeto, né? A menos, claro, que você trabalhe aí com grandes empresas que têm equipes de engenharia, mas são muito poucos os profissionais que trabalham com isso, né? Nós vamos trabalhar com pessoas mais leigas, que, claro, possuem muita experiência de obra, mas não possuem conhecimento a fundo da técnica. Então, muitas vezes você fazer um desenho ali de que forma tem que ser aquela informação, aquela execução, ele vai entender melhor do que um projeto muito técnico, né? Então, a gente também tem que cuidar com isso. E como eu falei, a perfeição, ela vai te fazer ter muito mais tempo no projeto. E o excesso de tempo nos projetos vai te gerar pouca lucratividade. Porque, por exemplo, se eu quero ganhar 10 mil reais todos os meses com projetos, você tem 2 caminhos, né? Você pode fechar um projeto de 10 mil reais ou mais, isso é extremamente possível, ou você pode fechar mais de um, 2, 3, 5 projetos,
certo? Para chegar também nos 10 mil reais. Agora, de que forma você vai conseguir ganhar esses 10 mil reais todos os meses se você não tiver um executivo bem feito, feito de uma forma rápida e assertiva, né? Por isso que tem o treinamento dos manuais agora para vocês poderem adquirir. O preço, gente, assim, ó, é de presente. Para quê? Para você aprender a projetar de uma forma rápida. Para você ter um padrão do que fazer e como fazer. Né? Mas é importante, se você não projetar rápido, cada vez mais rápido e mantendo a sua qualidade, você não vai conseguir ganhar mais. É inevitável. Então, o primeiro passo para você, de fato, ter um projeto perfeito, um executivo perfeito, é você entender que projeto precisa de processo. Projeto precisa de ordem. Ordem de desenho, de etapas. Mas eu preciso ter, é como se fosse um ritual. Eu vou desenhar o meu executivo. Eu tenho que seguir sempre os mesmos passos. Para quê? Para ter mais velocidade no projeto. E processo, né, gente? Algo que eu vejo acontecer muito. O profissional fecha um projeto, aí ele não explica para o cliente as etapas de projeto. Ele não explica para o cliente que vai ter o briefing, depois do briefing você vai montar o layout, vai produzir o layout, você vai apresentar o layout, o cliente vai aprovar ou vai alterar. Do layout você vai para o estudo preliminar, você vai apresentar. E aí depois que o cliente olhou, né, o layout mais as imagens em 3D do estudo preliminar, ficou um tempo com esse projeto. E aí sim ele liberou para você, ele falou, é isso mesmo, Yasmine, é o que eu quero, eu não vou mais alterar o projeto. Aí que você vai partir para o executivo, se você não segue as etapas na ordem certa, dificilmente você vai conseguir ter um executivo perfeito. Porque você vai gastar muito tempo para fazer um executivo e você vai ter muito retrabalho. E retrabalho é igual a prejuízo. Não dá para chegar nos 10 mil reais cheio de retrabalho. Né? Não vai dar. Então, eu entender que um projeto é um processo. O que é um processo de projeto? É um passo a passo. Né? Então, qual é o primeiro item do executivo? É uma prancha. Depois da prancha, prancha padrão, né? Modelo padrão, para você usar sempre a mesma. Para quê? Para você ganhar velocidade, ganhar tempo. Aí eu tenho a prancha padrão. Da prancha padrão eu vou para a planta baixa. Aí eu monto toda a minha planta baixa. Quais são os itens que não podem faltar numa planta baixa? Eu preciso ter um checklist do que não pode faltar. Né? Ontem eu mostrei para vocês, dentro dos manuais tem os checklists. Para quê? Para você não esquecer de nada. Porque a gente sabe, né, gente? A nossa vida é uma correria. Você atende o cliente, manda o WhatsApp, monta contrato, monta proposta, vai na obra, faz projeto. É tudo ao mesmo tempo. Aí você, quando senta para fazer o projeto, tá com a cabeça cheia, né? Tá cheio de informações, cliente mandando mensagem, você não consegue se concentrar assim na excelência, né? E aí acontece o quê? Você esquece informações. Eu já esqueci milhares de vezes. E o esquecimento das informações vão te fazer ter retrabalho, né? Vão te fazer ter dúvidas na obra. Então, eu preciso ter um checklist de tudo que tem que ter, por exemplo, na planta baixa. Para depois que eu montar a planta baixa, eu ir lá conferir essa minha planta baixa. Né? Conferir para ver se está certo. Né? Então, ter processo, ter ordem e ter etapas. E as etapas, quando eu me refiro, é você conversar com o cliente, é fazer o cliente entender as etapas do projeto. É se você tem uma equipe, você conseguir delegar na ordem certa cada uma das etapas. Né? É fundamental. É fundamental para os resultados que você deseja ter. O segundo item muito importante, que vem muito antes do executivo, que talvez você não parou para pensar, é a questão de você fazer um bom levantamento técnico.
O bom levantamento técnico, ele vai permitir com que você projete mais rápido, com que você tenha mais assertividade no projeto e com que você não tenha nenhuma surpresa na hora que o cliente vai fazer a obra. Deixa eu te dar um exemplo. Recentemente, né, um projeto bem atual agora, que é o apartamento decorado que nós estamos trabalhando hoje aqui no escritório. A gente está em fase de montagem, né? No projeto, a minha equipe especificou que a gente tinha que ter no lavabo uma bancada iluminada, aqueles mármores iluminados, sabe? Pois bem, especificaram que tinha que ter um mármore iluminado. Eu revisei o projeto, revisei tudo e passou despercebido por mim também. Foi um erro que a gente cometeu. Todo mundo está suscetível a erros, né? E aí teve um belo dia que eu tava lá terminando, tava revisando novamente o executivo para entregar para o cliente, né, para finalizar o projeto. E eu percebi que a equipe esqueceu, na verdade não que a equipe esqueceu. Eu avisei para eles que nós não iríamos puxar nenhum ponto novo de elétrica no apartamento. A gente iria usar os pontos originais. E ali onde estava a nossa bancada, não havia a possibilidade, não havia um ponto de tomada e nem um ponto de iluminação para a gente puxar a iluminação para aquela bancada. E aí eu pensei, tá bom, e agora como é que a gente vai iluminar essa bancada? Eu não posso fazer obra, não posso rasgar a parede e puxar uma iluminação, porque esse foi o meu combinado com a construtora, né? E aí, se depois que o cliente olhou o estudo preliminar, se ele não tivesse me dito, Yasmine, a gente não vai querer a bancada iluminada, a gente vai querer uma bancada normal, tanto que eu até mostrei pra vocês, né? Tá ficando maravilhosa. Se eu não tivesse visto isso e tivesse ido para executar com a bancada de iluminada, imaginem só o problema que eu estaria criando para o meu cliente. Porque ele iria querer aquela bancada iluminada, afinal de contas foi o que eu propus no projeto. Só que ele não ia querer fazer uma obra para puxar um ponto, né? Esse é um exemplo, né, gente? É um. Mas quando não tem um executivo bem feito, pode virar um desastre. Outros problemas que eu tive no passado também. De não fazer um bom levantamento técnico, de não chegar na obra e medir exatamente aonde estava cada um dos pontos de hidráulica, de elétrica nas paredes. Não media certo ou alguém da minha equipe não tinha medido, né? E aí o que acontecia? A gente desenhava, por exemplo, os armários com gavetas, com portas. E aí na hora de executar o mobiliário, os pontos estavam em locais que não permitiam, por exemplo, que eu tivesse uma gaveta, né? Porque a gente sabe que a gaveta vai até o fundo. Se eu tenho um esgoto ali, eu não consigo fazer uma gaveta indo até o fundo. E aí existiam várias situações, vários problemas que eu precisava modificar o projeto durante a obra. Então, imagina só, a obra está em execução e você ter que modificar o projeto, correr com a marcenaria para alterar a obra, alterar o projeto, alterar a execução. Gente do céu, vira um caos a nossa vida. Vira um caos. Então, faça um levantamento bem feito, com bastante calma, com bastante atenção, porque ela vai ser o reflexo no seu executivo total, né? Então, cuidado. Outro ponto bem importante para você ter um executivo perfeito, como eu falei, né? O executivo ele vai estar sempre em constante melhoria. A gente vai estar sempre melhorando os nossos executivos, né? Sempre. Ele nunca vai ser, é isso aqui para sempre, nunca mais vai mudar. Não, não existe isso, porque a gente está sempre melhorando. Mas uma coisa que me ajuda muito a melhorar os meus executivos é conversar com o pessoal da obra. Então, muitas vezes a gente fez um projeto, eu vou até a obra, converso com os prestadores, converso com os fornecedores e eu pergunto:
olha, como é que tá o projeto aí, né? Tá dando para executar? Deu para entender? Às vezes a gente define uma solução de projeto e essa solução, quando chega na obra, não acontece exatamente como a gente pensou, né? E aí a gente tem que encontrar uma forma de resolver. E aí o que eu faço? Num próximo projeto, eu já corrijo esse problema, né? Então a gente tem aqui no escritório como se fosse um documento que são de melhorias dos projetos. Então, como hoje eu não faço a parte de desenho no escritório, né? Não sou eu mais quem faço, eu faço a parte de conceituação. Mas sou eu quem vou na obra na maioria das vezes. Tem uma outra arquiteta que faz as obras também, mas eu eventualmente estou passando na obra. E quando eu vou na obra, o meu olhar é para quê? Para observar se aquilo que eu propus em projeto realmente vai funcionar e funcionou ou não. E muitas vezes não funciona tão bem como eu gostaria, né? Então, eu já coloco nesse documento, melhorar tal informação. Às vezes é um detalhe técnico que a gente não desenhou, que eu precisei revisar na obra, né? E aí isso eu já incluo nos próximos detalhamentos para estarem presentes. Então, assim, é uma série de detalhes que é importante que a gente esteja sempre melhorando, né? Mas é importante ouvir a obra, porque no final das contas são eles que fazem a execução daquilo ali que a gente planejou, né? Então conversem com os fornecedores, não tenham vergonha. Eu sou uma pessoa extremamente humilde para chegar no prestador e falar, olha, como é que foi o meu projeto para você? Você conseguiu executar? Você entendeu? Ficou claro? Tá legal? E às vezes eu escuto, olha, Yasmin, essa informação aqui não ficou bem clara. Você poderia especificar tal coisa. Hoje isso praticamente não acontece mais, porque já foram tantas revisões, tantas melhorias, né? Mas eventualmente isso pode vir a acontecer. Então é importante você conversar com a obra, né? Com os fornecedores. O próximo passo é você não deixar nada pendente para o cliente resolver. Então, por exemplo, você vai colocar lá uma cor cinza para pintar a parede, mas você não especifica qual é a cor. E aí você coloca cor cinza a definir, né? Ou revestimento branco a definir. Jamais faça isso nos seus projetos. Jamais coloque isso nos seus projetos. Por quê? Porque tudo aquilo que você não resolve, que você não define, você cria ruído na comunicação com o cliente. E você faz com que o cliente crie uma série de dúvidas. E mais do que isso, você abre o pretexto, né? Você dá a oportunidade para o cliente alterar o seu projeto. Então, coloque sempre as definições de projeto. Defina tudo. Define o azulejo, define a cor da tinta, define a lâmpada, define a luminária, define a lâmina do MDF, define tudo. Mesmo que quando o cliente for lá na loja de revestimentos, escolher o revestimento branco que você especificou, ele troque por outro. Não tem problema. Porque é melhor que ele troque lá, porque aí ele vai só comprar outro e não vai te pedir para alterar o projeto. Agora, quando você deixa o a definir, você cria um mundo de possibilidades para o cliente. E aí é que o problema está feito, né? Então, muito cuidado com isso. E o último ponto, não menos importante, é você apresentar o executivo para o cliente. Quando você finalizou o projeto executivo, você marca uma reunião com o cliente para entregar e você apresente para ele. Por quê? Porque o cliente tem muita dificuldade de entender onde é que estão as informações, né? Onde é que ele busca quanto de revestimento ele tem que comprar? Onde é que ele busca as cores das tintas? Para quem que ele manda cada uma das pranchas? São uma série de dúvidas, né? Então eu sempre faço uma reunião e eu explico todo o executivo.
Claro, você não precisa ficar lá 1 hora, 2 horas explicando o projeto para o cliente. Não é ele que vai executar, né? Mas explique para ele onde é que estão as informações, para que ele possa, pelo menos, entender o todo, né? Entender o todo e conseguir encontrar as informações. Porque senão ele vai estar muitas vezes com o projeto aberto e vai estar te perguntando uma dúvida. E isso vai gerar o quê? O seu tempo, né? Mais do seu tempo envolvido com o cliente. Então, quanto menos você criar situações para o cliente te questionar, duvidar, perguntar, mais velocidade, mais assertividade, mais qualidade, né? Você vai ter. E mais projetos você vai conseguir executar. E aqui é o grande objetivo é esse, né? Eu quero te ajudar para que você consiga fechar mais projetos, dar conta de mais projetos. E para isso você precisa ter um executivo muito bem feito, né? Então é muito importante.